Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Feliz Dia dos Pais, Mashiach Now. Por que Feliz Dia dos Pais? Né? Hoje é um domingo que está ligado, pelo menos no Brasil, com o Dia dos Pais. Embora seja um assunto ligado ao mundo, não ao sagrado, mas como o Shelach Kadosh, ele explica que tudo que acontece em cada semana tem a ver com aquela semana, a começar pela Parashá, pela porção da semana, como o Alter Rebbe fala, mas também com os assuntos judaicos do calendário judaico, como exemplo que o Shelah diz de que Parashá Vayetze sempre cai na época de Hanukkah, que veio muito depois do acontecimento do Parashat Vayetze. Então, nada é por acaso, providência divina, Ashgaha Pratit, essa época que a gente está e o que a gente vai estudar hoje tem a ver com o assunto do pai. Por isso que sempre cai nessa época. Muito interessante perceber isso também. Então o tema, a gente está em Parashat Eikev, Parashat do livro do Varim, que é Moshe Rabbeinu que fala com a gente. E a pergunta são duas perguntas que são equivalentes. É se o bom dá medo e se a falta dá saudades. Vamos ver os dois de um mesmo modo. A resposta é que sim, para os dois. Principalmente quando é o bom demais. Deve dar, naturalmente, provoca o medo, o temor. O maravilhamento. Deveria. Assim é o certo. Pela lei, regra da complementaridade, né? Que o excesso de um lado provoca a falta do outro. O Alter Rebbe, em vários lugares, compara isso com a forma do carimbo, né? Que quando carimba algo, né, de metal numa forma de cera, o que está em alto relevo vira baixo relevo no carimbo, no objeto oposto. E ao mesmo tempo, né, a falta das saudades, que quando tem essa retração, a distância, faz que a pessoa sinta mais. As minhas filhas gostam de falar sobre isso, eu não deixo de concordar, embora seja de um nível de muitas saudades ou muito amor quando elas estão presentes fisicamente aqui do meu lado. Isso vale para o meu filho também, que também mora fora do Brasil atualmente, e que elas dizem que aumenta o amor e as saudades, óbvio, quando elas estão distantes. Isso é natural, mas óbvio que a constância é ter o amor e ter as saudades. Quando tem a falta, tem mais ainda. Isso o que tem a ver, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos falar sobre a Parashá. É um mamar, um discurso do Alter Rebbe no que tem Torá dessa semana, Parashat Eikev, primeiro mamar, que fala somente sobre o maná, que é a comida que caía do céu quando ele estava nos 40 anos no deserto e ainda um pouco entrando em Eretz Israel. Ele é falado mais detalhadamente nessa parashá. Se fala em Bechalar também, que quando começou o man, depois acabou as matzot que a gente levou do Egito em Pessah. E agora Moshe Rabbeinu volta a esse assunto e ele fala a seguinte linguagem, né? Vaincha vayarivecha, que o man, que ele fala logo depois aqui, ele provocava sofrimento e
trazia fome. Embora fosse, tem várias explicações sobre isso, não é isso que a gente vai entrar agora, mas no fundo você vê que está tudo ligado, né? Ligado com a época que a gente está passando aqui também, não só no calendário judaico, como também no mundo em geral, que o prover, o ter, a inflação, no sentido positivo de ter demais, né, faz com que provoque o contrário. Que em vez da gente ter alimento e ter comida como humano, a gente está saciado, sem fome. Aqui Hashem está falando através de Moshe, né, na verdade Moshe falando diretamente que o man provocava a fome, ter fome, em vez de saciar e acabar com a fome. Então Hashem fala que, Moshe fala que a gente tinha essa fome e esse sofrimento, que também está ligado com essa época. Agora, Inui é o termo que é usado para o Kippur, que a gente está se aproximando. Vai rilha etaman, e Hashem deu de comer, alimentou através do man, Asher lo yadata, que vocês não conheciam. E é verdade, tanto é que o nome é man, porque a gente falou para Bechalar, manhu, o que é isso? Em hebraico, manhu. Man também quer dizer o que está ligado, né, passou a ser o nome, que é o man. Então a gente vê aqui que o alimentar, o dar, provoca, propicia justamente a fome, e não o contrário, que é a estar saciado. Veloi da unavoterra, aí entra o Dia dos Pais, e também os seus pais, os patriarcas, não sabiam sobre o man. A gente vai explicar por quê. E aí termina falando de man odiachá, que lo alalechem levador riadam, para que vocês saibam, conheçam, assim como os pais não conheciam, porque eles não tinham esse man. Através do man, vocês agora vão conhecer, vão saber. O que vão saber? Que não é somente através do pão que a pessoa tem a vida. E rie Adam. Que alcool motse pi Hashem e Adam. Qual é o segredo? Como que a pessoa recebe vida? Não é o pão, mas a gente sabe que, inclusive pela Torá, o pão é que dá sustento para a pessoa poder sobreviver. E o pão aqui não só o alimento, como está ligado com o sustento de ter trabalho, de ter remuneração, de ter salário, de ter dinheiro para comprar as coisas. Lechem é no sentido geral ligado a parnassá, ao sustento, e também ao alimento, que o alimento faz com que, está explicado pela Hassidut, inclusive que o pão, que é o alimento, junta a alma com o corpo. E é verdade, a pessoa com fome, não fome no sentido de não ter nada para comer mesmo por mais de 3 dias, digamos assim, o corpo se descola da alma e a alma vai embora. Então, justamente é o lechem que faz com que a pessoa tenha vida. E o lechem também está ligado com a panassá, com o sustento, que é o sustento, como a gente falou nos gotas da semana passada, o dinheiro faz com que a pessoa fique de pé, fique firme. O próprio Rebbe falou isso, é uma coisa impressionante. Então a gente vê que o man é o lechem min hashamayim, é o pão que vem do céu. E o man está ligado com dar vida. A gente vai entender isso aqui, é muito profundo. E a vida não é simplesmente o que a gente come, mas sim é o que Hashem fala que está dentro de cada coisa, e alimento também, e que faz com que dê vida para a pessoa. E que ao mesmo tempo que faz com que dê vida, ele também dá a fome e o sofrimento. E que os pais não sabiam sobre isso, os patriarcas não sabiam sobre isso, mas você agora tem condições de saber. Apertem os cintos,
realmente a gente vai voar bastante alto. É um tema também dessa época, tá ligado com a vinda de Mashiach, a era messiânica e a Mota Mashiach, é que a gente está voando alto, muito alto, e voar alto cada vez mais. E voar alto quer dizer a gente conseguir enxergar todos os detalhes, ver o que acontece em todos os detalhes, mas do modo macro, percebendo o que une tudo, o geral de cada coisa. Então, o Alter Rebbe aqui nesse mamar é curto e por isso é bem complexo e tem muita informação, mas oculto, embutido. Também está ligado por essa lei da complementaridade, né, dos opostos, né? O que tem poucas palavras é onde tem mais informação, mas justamente porque não está contida no limite daquelas palavras. As palavras expandem através dos significados que podem assumir cada uma das coisas. Então o Alter Rebbe traz uma coisa importante que já coloca a gente lá em cima. E ele fala sem explicar, né? Só como uma definição. A definição ela diminui porque ela compacta e decide qual é o significado principal, mas também abre as portas para a gente perceber as semelhanças e as referências daquela coisa. Então aqui está falando sobre o man, isso é certo. O Alter Rebbe fala que o man está ligado com orvalho, que é o talo. E o talo a gente sabe que está ligado com a ressurreição dos mortos, porque assim que a gente foi quando recebeu a Torá, e vamos receber a Torá novamente, também está ligado com o tal, o orvalho, que vai voltar e vai trazer de novo a ressurreição dos mortos. Porque o tal, que é o orvalho, como é que faz para ter a ressurreição? Como aconteceu, que a gente ouviu os 2 primeiros mandamentos na semana passada em Parashat Vayetchanan, que teve, a alma expirou porque não conseguiu se ligar com o corpo, de tanta como Hashem apareceu de uma forma tão revelada. E isso está ligado no que a gente está falando. O bom que Hashem recebeu de uma forma tão aberta, tão expansiva, não deu espaço para a gente viver. Que é esse medo, essa contração, essa retração, até o ponto de que a alma foi embora. Então, esse bom máximo que Hashem revelou, como a gente não estava preparado, fez com que a gente desaparecesse. E agora, justamente, a gente conseguindo, depois de tanto tempo, se transformar no nada, nessa falta, nessa ausência, que Hashem também está ausente, e faz com que a gente queira se aproximar. A nossa ausência, no sentido de anulação, e provocado pela ausência de Hashem, a gente não perceber de uma forma clara Hashem, que faz com que a gente tenha essa vontade de se ligar às saudades, não da gente se retrair, da gente querer se aproximar. E isso faz com que provoque essa super compaixão que a gente vai falar, a ressurreição dos mortos e tudo que é bom por esse oposto da gente sentir, como a gente sentiu no Tisha B'Av, que falou agora há pouco também, a ausência de Hashem com a destruição dos templos e tudo que aconteceu de ruim, seja as 2 guerras mundiais, Inquisição, etc, etc, que está ligado com a ausência de não entrar em Eretz Israel naquela época. Depois tem o dia Tu B'Av, que é o dia 15 de Av, que parece que é a plenitude, é o preenchimento desse vazio, que eram justamente as covas que tinham no deserto para as pessoas que iam morrer. E aí aconteceu o contrário, que se pôde preencher com vida as covas, e não o contrário, com a ressurreição, literalmente, porque as pessoas estão preparadas já para morrer dentro das próprias covas, os buracos no deserto, e perceberam com a lua cheia do dia 15 já que não tinha, acabou o decreto, não tinha mais como acontecer a morte, e era definitivo, quer dizer, vai passar a ser definitivo. E essa geração, através dessas pessoas, entraram no deserto, entraram em Israel, quer dizer, em Eretz Israel, como a gente vai entrar agora de novo, né, o povo inteiro, não só quem já está lá.
Isso tem a ver com humano, que é essa primeira palavra que a gente está vendo aqui. E tem a ver com a época que a gente está entrando agora, justamente, Parashat Ekev, está associado com Shabbat Mevarchim, de Rosh Chodesh Elul. A gente vai entrar agora, semana que vem, já no Rosh Chodesh Elul, na semana que vem. Sim, esse Shabbat Mevarchim. Semana que vem a gente vai estar no Rosh Chodesh Elul, vai começar Elul, que também está ligado com justamente o mês da piedade, da misericórdia, da compaixão, Rachamim, que a gente os Sfaradim fazem Slichot durante todos os dias, desde Rosh Chodesh Elul, vão até Kippur, que também está ligado com Rachamim, e se fala as 13 Midot de Rachamim, Yud Gimel Midot Rachamim, Hashem, Kel, Rachum Vechanun, assim por diante. E a gente não fala só nos últimos dias, na última semana antes de Rosh Hashanah, mas sabemos que está presente no mundo essas qualidades de compaixão de Hashem, justamente se preparando para o dia de Rosh Hashanah, a série Temet Shuvah, incluindo Rosh Hashanah e terminando com Yom Kippur. Depois correu para o abraço, literalmente, que é Sukkot, Shminat Setzim Torah, que é o abraço de Hashem através da Sukkah. Mas primeiro passa por esse aperto. E para nos acompanhar nesse aperto tem a super compaixão de Hashem, que é chamado Rachamim Rabim. Então vamos lá. O Alter Rebbe, entrando então um pouco mais no Mamar, o Alter Rebbe fala, ele coloca uma pergunta. Então ele define que o man, que é esse alimento que a gente recebia no deserto, de mão beijada, como se diz, que é um termo muito interessante, de cima para baixo, lechem mina shamai, o pão que vem do céu, essa braha que a gente fazia, Baruch Hashem, etc., amotzi lechem mina shamai, que a gente recebia sem esforço nosso. E por ser sem esforço nosso, era um bom revelado, vindo de cima para baixo, que, como a gente falou, por essa regra, provocava a retração, o medo, a ira. O Alter Rebbe fala o seguinte, que o man está ligado com tal e está ligado com Rachamim Rabim, essa super compaixão, e está ligado com a ressurreição dos mortos. E ele coloca uma pergunta. Inclusive, pelo Passuk, não é o que o Alter Rebbe vai explicar agora, nesse momento, que o alimento provoca a fome, né? O ter, o um provoca o zero, que é a ausência, que é a fome. Deve ser o contrário. Então ele fala o seguinte, que ao mesmo tempo a gente vai entender isso entendendo a carruagem celestial de Hashem, que fala que o leão, que a gente inclusive está ligado com o leão agora, o leão, se vocês fossem pensar, o leão está ligado com o temor, a severidade ou a bondade? Com a esquerda, que afasta, ou com a direita, que aproxima? O leão, por definição, na Kabbalah, revelado pela profecia de Ezequiel, o leão está do lado direito. O direito é ligado com bondade. Então o leão está ligado com bondade. Ao mesmo tempo, o Alter Rebbe fala que o Arié, o leão, ruge, que provoca medo. Como é que pode? Se o leão é bondade, aquilo que é bom não te dá medo. O teu pai não te dá medo. Ele te dá amor.
bondade, se sente confortável, confiante. Eu costumo dizer que os meus filhos, quando eles estão com a gente, não só aqui no Brasil, como quando a gente viaja para outros lugares, eles ficam de férias. Eles se acomodam, né? Eles estão acostumados já há algum tempo a viver sozinhos e dão conta de tudo, mas quando estão com a gente, eles preferem que a gente resolva as coisas, a gente está no comando. Então agora tem mudado um pouquinho, mas geralmente é assim, eles relaxam, porque sabem que a gente vai cuidar. Então é essa complementaridade. A bondade, a presença, o alimento faz com que a pessoa se retraia e relaxe, se acomode na sua posição. Então a pergunta é: como que pode, se o leão está ligado com bondade, como é que ele provoca esse medo, está ligado com o temor de vê-lo rugir? E justamente a gente está saindo do mês que o signo pelo judaísmo é leão, de verdade, que é o mês de Av, justamente quando o leão destruiu o leão, a profecia que fala, o leão que foi Nebuchadnezzar, rei da Babilônia, destruiu o leão que é o Bet HaMikdash, que é o formato de leão, e uma forma de leão descia, o fogo em forma de leão descia para consumir o Corban no Mizbeach, tá ligado com o leão, no mês do leão, que é Av. E ao mesmo tempo, o leão vai reconstruir o Beit HaMikdash, que é o leão, no mês do leão também. O leão está ligado com Mashiach, e que nasceu no mês de Av, que é ligado com o leão. Eu vi o Rebbe falando hoje que o leão também é o acróstico de Aleph, Aleph, Reish, Yud e Rei, né? Aleph, Elul, Reish, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippur e Rei, Rosh Hashanah Rabbah. Então, a gente entrando agora em Elul, a gente está entrando no leão também, a gente não sai do leão de Av, a gente continua no leão de Elul até Rosh Hashanah Rabbah, que são os meses e dias de alegria, junto com a compaixão e o temor que a gente sente nessa época, principalmente em Yamim Noraim. E o Alter Rebbe fala que Yamim Noraim, que são os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, provocam, estão ligados com o leão, e provocam, estão ligados com a irá, com o medo, com o temor, com a reverência, com a seriedade, o respeito por Hashem, né? Não é o relaxamento, a alegria, a tranquilidade que a gente sente debaixo da sukkah e nas danças de Simchat Torah, de Bnei Atzeret. Em Rosh Hashanah Kippur, embora justamente estando muito próximo de Hashem, a gente sente esse temor. Porque, principalmente para, né, o povo inteiro, Yom Kippur tem essa sensação, esse sentimento que é verdadeiro de estar realmente na frente de Hashem, passando na frente de Hashem, que vai decidir o nosso futuro, o nosso ano. Então, voltando, o Alter Rebbe falou sobre essa aparente contradição. Se o leão é bom porque ele provoca justamente o medo e o contrário da bondade e da tranquilidade, do conforto, e não o amor como deveria, se realmente está sendo demonstrado bondade. E isso, qual a relação com, já indo lá para a última página, qual a relação com Tirat HaMetim, com a ressurreição dos mortos? Então,
tentando trazer para o nosso dia a dia e explicar como a gente pode usar isso. Eu percebo isso na minha carreira, na minha vida, cada vez mais, e pretendo aplicar isso de uma forma mais profunda, mais embrenhada no dia a dia, que é justamente quando a gente, por causa dessa regra que a Hashem definiu, quando a gente se sente menos, quando a gente está mais anulado, mais relaxado, de um certo modo, de deixar fluir, tá ligado? Com o Mazal, deixar a sorte de Hashem entrar, penetrar, nos guiar, nos levar para cada atitude, cada momento, que tá ligado com essa humildade, com essa ausência, com essa falta, mais a gente vai receber, mais vai ser preenchido, mais Hashem vai ter compaixão, mais receberemos vida, mais virá o man, o orvalho, a bondade, e chegaremos na plenitude que a gente quer, que é a Geulah, que é Mashiach, que seja agora já. Então, pelo lado positivo, dá até para a gente entender nessa própria palavra, no segredo que está contido aqui, que a ressurreição, que na verdade é mal traduzido, em hebraico é Teriat, tá ligado com Haim, que é a vitalidade, é a vida máxima, principalmente porque ela está ligado com Teriat, que é a eternidade da vida. Não é a vida só quando a gente nasce, é a vida eterna que não para nunca mais. Então, Teriat vai continuar dando vida. A gente vai continuar recebendo vida. Quando tem esse assunto de Metim, de não fingir, mas de estar anulado ao ponto de estar ausente. Não quero falar essa palavra, porque a palavra morta é muito forte, mas é como se fosse. De um modo que a gente está totalmente transparente, inexistente, um condutor, né? um recipiente pronto para receber as bênçãos, que inclusive tem a ver com o formato próprio. Você vê como tudo está ligado. O formato do man era assim, tinha uma camada de tala, de orvalho, separando da terra, que é a parte material, física, né, do planeta, que é chamado de terra, mais do que mar, que é uma coisa interessante. Como é que pode que o planeta, que tem muito mais mar, água do que terra, é chamado de terra? Porque justamente o mundo é essa terra, essa materialidade, o físico do mundo, que é a terra, que a gente tem que transformar através da água, que está ligado com a Torá. E isso é fazer com que tenha essa anulação, é como se fosse morto. Os prazeres físicos, mundanos, desejos desse mundo aqui. E o talo faz separação entre o que está físico, material, mas elevando, né? Não é separando para elevar, e não para destruir, para acabar, né? Não é criando um buraco na terra, é fazendo uma separação que é importante, que aí você eleva o que está embaixo, que é o físico, que é o material, que é o dinheiro, que é o alimento, que é o nosso sustento, porque a gente refina os objetos desse mundo, todos os objetos que a gente tem a mitzvah, ou mesmo o que é permitido, ou que a gente transforma do que é negativo em positivo. E aí tem a camada de tala, que é essa capa que é anulada, que não tem gosto, não tem cheiro, que é transparente, não tem cor, e recebe o alimento, que é físico também, mas também é um alimento
que está ligado com a pobreza, com o sofrimento, com a fome, com não ter gosto. Ao mesmo tempo, por não ter gosto, tem gosto de tudo. E foi isso que as pessoas reclamaram no deserto. Reclamaram do man. Não justamente, mas foi um fato. Porque não tinha... Eles reclamaram da escuridão, do sofrimento que o man provocava, porque ele era ausente. Podia ser tudo, mas por ser tudo, era como se fosse nada. As pessoas queriam essa consistência, essa diversão, esse espetáculo, essa maravilha do que acontece, não através do culto, mas da presença. E o man era através da anulação. Mas esse justamente é o segredo que está contido no orvalho, no man, na ressurreição, na vitalidade que entra aonde não tem vida. E não só isso, o Alter fala uma coisa interessante. O que precisava para ter a ressurreição, que está ligado com, inclusive com o mocinho, ele não fala disso, do luz, que alguns dizem que é na nuca, que nunca pecou, né? Esse ossinho, porque ele se alimenta só no Melav Malka, no Sei Shabbat, quando termina o Shabbat, e que tem então justamente um fiapo, um mínimo de vida no corpo. Esse mínimo de vida que o Alter Rebbe traz o Zohar, chamado Kista ou Kusta, que é esse mínimozinho, é o suficiente para justamente daí chegar na vida eterna, na chegada do Mashiach, na redenção, na Geulah. Aí você vê que na própria pergunta, na própria afirmação, tudo isso está ligado. Tem a resposta. Na ocultação tem o bem. Na dificuldade, no sofrimento, no obstáculo, no teste, tem a nota 10, tem o passar de ano, tem chegar num nível mais elevado, passando, superando o obstáculo, justamente. Então a gente vê que na ausência, na falta, no orvalho, no man, que não tem gosto, é que você consegue todos os gostos, é que você consegue todas as bênçãos, é que você consegue a vida e eterna, Mashiach, Geulah, redenção, tudo de bom para o mundo inteiro. E isso porque, acabei que eu não respondi tudo, o Alter Rebbe traz as respostas para tudo que a gente falou, e por isso que está no Passuk, que os nossos patriarcas, o dia dos pais, os pais não sabiam sobre isso, porque eles não tinham o acesso, o conhecimento desse nível de Rachamim Rabim, que está ligado com o tal. Por isso que a gente fala na reza, Mechalkel Chaim, Hashem dá a vida, Berachamim Rabim. A gente fala essa reza todo dia, 3 vezes por dia pelo menos. Rachamim Rabim é o que dá vida. Inclusive, é na parte da Tefilá, na segunda brachá, que fala Mechayem Etim, que é Hashem. E Mechayem Etim não é só para aqueles que já foram Alehem Shalom, Zichronam Livrachá, e que vão voltar no corpo físico, aqui nesse mundo, se Deus quiser, já agora. Mas mesmo aqueles que estão aqui e que se colocam, não metim como os pobres são chamados de como se fossem mortos, ou os malvados, perversos são chamados como mortos, mas mesmo os bons que se fazem como anulados, como um recipiente pronto para receber as brachot, um recipiente vazio consegue se encher completamente, porque se ele está já cheio, ele transborda no sentido de não ter espaço para vir de cima o que tem que ser preenchido. Então os nossos patriarcas, eles não tinham acesso a isso, seja porque o Alter não fala aqui que não tinham as mitzvot para cumprir, porque através das mitzvot que a gente se anula para fazer a vontade de Hashem, que a gente consegue ter acesso,
tap into, a gente pegar essa onda, essa carona, na prática, a gente como motorista, na bondade de Hashem, nessa super compaixão, nesse Rachamim Rabim de Hashem, que está ligado com o mês de Elul, etc, etc. O Rebbe fala aqui que se começa desde fazer Slichot, falar Slichot desde Rosh Chodesh Elul. Fica aqui a pergunta, por que só os Faradim fazem isso e Rabat não faz? Porque o Rebbe fala aqui claramente. Começa a Slichot, está ligado com o Yud Gimel Midot Rachamim, que inclusive Yud Gimel Midot está ligado com o número 13, que são 13 qualidades, né? E 13 são as 12 tribos, que são os 12 canais, que são as 12 medidas que tem, as retas que tem, que são também no número 12, os 12 sacrifícios que foram levados, e tem também o 13, que é Shevet Levi, que não conta, porque está ligado com esse 12, que é as midot, que são as qualidades, que são as medidas que existem, que está ligado com o que acontece nesse mundo, com o que tem gosto, com o que alimenta, o que sacia, mas tem um nível mais elevado, que é esse 13, que está ligado com o Errad, que junta todos e que está fora disso, porque tem os 12 e tem o 13º. Esse 13º, que é a Shevet Levi, que ela não conta. Ela não tinha, inclusive, você vê como está tudo ligado, não tinha uma parte em Eretz Israel. Vai ter agora com Mashiach, que vai se revelar e vai se juntar tudo isso, o oculto com o revelado. Mas a gente vê, e já concluindo, que através dessa sensação, a gente se colocar... Eu vou dar um exemplo prático, que eu pensei hoje, pessoal, mas também eu queria que vocês vissem pelo lado da humildade, não pelo lado da... Bom, em suma, eu trabalhei em grandes empresas, como muitos de vocês sabem, uma delas muito grande, Ponto Frio. Na época era a segunda maior do varejo, hoje se juntou também, ainda está entre as primeiras. Mudou um pouco o cenário, porque entrou mais fortemente o e-commerce, que não é o principal, né, do Ponto Frio. Era na época, né, mas depois ele perdeu um pouco o bonde com isso. E eu percebo hoje, como empresário, passei pela TV Bandeirantes também grande empresa, e outras multinacionais. E hoje, como empresário, eu percebo que por mais eu soubesse, por mais prática que eu tivesse, mais experiência, né, além do doutorado e outras coisas, eu me sinto como se eu não soubesse nada. Porque eu tenho que me reinventar a cada dia. O mundo está evoluindo de uma forma muito rápida. As bases que se tinha antes, os fundamentos, o que está baseado na Torá continua, o que está baseado, né, nas boas práticas, que sempre se falou, benchmarking, nas regras certas, né, de negócios, de onde investir, o que dá resultado, etc., tem mudado e avançado, e o que você sabia antes não vale quase nada hoje em dia. Inclusive as pessoas, né, por isso a força grande que tem os jovens hoje em dia, e tem também os mais velhos como eu, mas que se renovam, porque a renovação hoje é o principal. A capacidade, a flexibilidade, que já foi inclusive minha tese de doutorado. Você conseguir pegar esse bonde, não importa onde, ou pelo contrário, né, voar alto e fazer as coisas on the fly, no próprio voo. Né? Não tem tempo de abastecer, de descer, de aterrissar, e perde tempo com isso, fazer check-in, check-out, controle de bagagem, etc., alfândega, passaporte. Isso tudo que está emperrado muito hoje em dia, e está se perdendo, e está numa ciranda complicada isso, porque falta essa flexibilidade, esse dinamismo, essa inovação, essa adaptação, esse avanço, essa evolução, que é muito mais rápido do que foi no passado. Que está ligado com essa aproximação da época de Mashiach, que vai ser tudo cada vez mais acelerado. Eu tenho falado isso e percebi que mais pessoas, também de diferentes walking of life, diferentes partes, no Brasil ou fora, têm falado que o ritmo está cada vez mais acelerado, que a gente está cada vez mais ocupado. A ressalva que eu falo que é ocupado com coisas boas, que a produtividade aumentou, embora tenha que estar mais ligado, mais produzindo cada vez mais, porém
a produtividade, que é podendo, conseguindo se adaptar, flexibilizar, e vamos que vamos em frente, vamos para cima, vamos voar alto, vamos chegar logo nessa época de redenção, através dessa humildade, de autoanulação, de perceber que a Hashem está no controle e deixá-lo no controle, deixar espaço para ele preencher, né? Que essa ocultação é para a gente procurar essa falta cada vez maior, por um lado, deve provocar cada vez mais o anseio nosso para a gente conseguir sentir como Hashem, essa compaixão por Hashem que o Alter Rebbe traz no Tânia, de perceber o quanto que ele também está sentindo falta de estar presente aqui de uma forma absoluta, grande nesse mundo. Mas somente é isso que ele queria, é isso que ele quis, é isso que ele quer, que a gente está pronto para preencher e deixá-lo preencher de uma forma definitiva que não aconteceu antes. Porque teve o talo para a gente ter ressurreição quando a gente recebeu a Torá, só que não ficou com isso, porque a gente não estava preparado para continuar vendo a bondade de Hashem de uma forma revelada, sem inspirar. Agora a gente está, que Hashem já se apresente, né? Eu trouxe um outro passo aqui que eu não quero deixar de falar, porque eu preparei para isso, que está em Melachim Beit, está ligado também com a chegada do Mashiach, que é chamado de rei, né? E a gente, eu acabei não falando também que o Alter Rebbe traz que justamente nessa época a gente fala Avinu Malkeinu, Avinu, pais, tá ligado? Dia dos pais, como eu falei, que é a gente se anular para Hashem como nosso pai, não só como nosso rei, que está ligado com as leis e o comportamento na frente do rei, que quando o rei aparece, está presente, a gente fica com medo, fica com reverência, fica assustado, né? Tá ligado? O susto está ligado com essa ausência. Na presença de Hashem, porque assusta, né? É interessante que geralmente o susto acontece quando algo aparece e não quando desaparece. Tem também, mas é menos grave, né? Quando alguém aparece de repente, o de repente também é essa aparência que a pessoa tem, o aparecimento da pessoa, que provoca essa reação contrária na gente, né? Deveria ser proporcional, paralelo, né? Mas então o Passuk fala o seguinte: Verhayá Kenagen Amenagen. E foi uma ocasião especial entre Elisha, o profeta, e o rei Yehoshafat. E Elisha fala Verhayá Kenagen Amenagen, que esse é um momento que eu vi, inclusive, interessante, de um pianista, um grande pianista, que ele falou. Fui perguntado para ele qual é o momento que ele se sente mais satisfeito, se pode dizer assim, mais completo com o seu trabalho, com a sua música. E aí ele falou, é quando ele está tocando e ele não percebe que ele está tocando. Que Nagen Amenagen, que aquele que toca, Mimeila, automaticamente está saindo a música através dele, que ele é um condutor perfeito, que não dissipa a energia, que ele consegue pegar a energia que vem de Hashem e transmitir de uma forma total. Isso é ligado com a Torá também, que vem lá de cima e passa aqui, está ligado com o estudo da Torá, que a gente tem que ter também, para a gente conseguir sentir essa humildade, essa anulação para Hashem e se tornar preenchido e completo. Através disso que a gente vai perceber isso de uma forma clara, já agora, com a chegada do Mashiach, que seja agora, nos nossos dias. Amém, Kenerason, Shabbat Shalom, tudo junto para todos nós, só boas notícias, Mashiach now.